Será mesmo que explicar o mundo em termos de matéria e forma é a melhor maneira de explicar a realidade? Olá pessoal, meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês semanalmente, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série apresentando pensadores. Hoje nós vamos conhecer o pensamento de Juan Caramuel Lobkowitz, mais conhecido apenas como Caramuel, que viveu no século XVII, pertencia à escola luliana, que é a escola ligada ao pensamento do beato Raimundo Lúlio, e hoje nós vamos estudar o vitalismo universal de Caramuel. Para entender o vitalismo universal de Caramuel, nós precisamos levar em conta duas maneiras de explicar a realidade que Caramuel critica. A primeira maneira é aquela adotada pela escola tomista, e consiste em explicar o mundo físico por meio da distinção real entre matéria e forma. A forma é considerado aquele princípio ou substância que dá a um ente uma finalidade, uma unidade e uma determinada natureza. Enquanto a matéria diz respeito àquilo do qual o ente é composto, que concerne a sua individualidade. Existe, então, portanto, dois princípios fundamentais na realidade, a matéria e a forma, e esses dois princípios compõem as coisas físicas. A forma sendo o princípio ligada à essência ou natureza de uma coisa, e a matéria ligada à sua individualidade, ao seu princípio de individuação. A filosofia ilemórfica ela trabalha com a ideia de matéria-prima, como se a matéria fosse pura potencialidade que é informada, pela forma. Então a matéria ela ganha uma determinada configuração e é ordenada a um determinado fim pela forma. A matéria, portanto, ela é passiva em relação à forma. A forma ela é ativa em relação à matéria. A forma informa a matéria. A matéria é informada pela forma. Para exemplificar, considere a minha pessoa. Eu sou o Sankey. Eu tenho uma determinada matéria. Eu sou composto por átomos, células, moléculas, por órgãos, pela minha pele. Então, isso é tudo diz respeito à minha matéria. Mas todos esses elementos materiais, eles estão configurados de tal modo a fazer de mim uma pessoa racional. Eles estão configurados por uma forma que é a forma da racionalidade, ou melhor dizendo, é a forma da alma racional, da vida racional. Na filosofia atomista, a matéria e a forma, elas são realmente distintas. Isso significa dizer que a distinção entre matéria e forma não é apenas uma distinção de razão, mas é uma distinção que existe no próprio seio da realidade. Há, portanto, dois elementos distintos, matéria e forma, sendo a matéria inerte, pura potência e responsável pela individuação. Essa é a doutrina tomista. Com a modernidade, Descartes vai questionar essa noção de ilemórfica e vai propor que a matéria, ao invés de ser um princípio de individuação, ele vai propor que a matéria é caracterizada por sua própria natureza como extensão. A matéria, portanto, é extensão. Ela tem um caráter quantitativo, ela tem um caráter geométrico. Sendo a matéria extensão, algo que não era afirmado pela doutrina tomista, na doutrina tomista a matéria não é extensão, não dá para você identificar matéria com extensão, porque existe a matéria-prima e existe a matéria signata, existe a matéria propriamente considerada em si mesma, existe a matéria determinada pela quantidade. Mas, na filosofia cartesiana, a matéria é a própria quantidade, a matéria é geométrica, a matéria é extensão. Então, nós temos duas posições aqui, sobre matéria e forma, e Descartes depois também não trabalha muito com a ideia de forma. A gente tem a posição tomista, que distingue realmente a matéria da forma e considera a matéria o princípio de individuação, considera a matéria pura potencialidade, considera a matéria aquilo que é informado pela forma, considera a matéria-prima, como a matéria que pode receber diferentes formas, considera a matéria signata como a matéria determinada pela quantidade,
enquanto na filosofia cartesiana a matéria é reduzida à noção de uma extensão geométrica. A gente deveria pensar, né, que essa extensão geométrica seria matemática, né? Porque extensão é uma ideia geométrica. No entanto, né, na filosofia cartesiana, a extensão ela descreve a substância extensa, ela descreve uma substância física real. Por isso, né, o Caramuel ele vai até usar a expressão de que Descartes defende uma geometria encarnada, né, porque ele toma uma qualidade geométrica, uma natureza geométrica, e transforma ela em um objeto físico, em uma substância concreta. Bem, diante dessas duas doutrinas, Caramuel I vai criticar a ideia de forma substancial no sentido tomista. Ele vai dizer que a noção de forma substancial ela não passa na chamada navalha de Ockham. De acordo com a navalha de Ockham, ou também chamado princípio da parcimônia ou princípio da economia dos entes, né, se a gente consegue, sendo tudo igual, explicar duas coisas com a mesma teoria, e uma dessas teorias postula menos tipos de entidades, nós devemos escolher aquela teoria que postula menos tipos de entidades. Então, isso é chamado de princípio da economia dos entes, também chamado de navalha de Ockham, também chamada de princípio da parcimônia. De acordo com o princípio da parcimônia, princípio da economia dos entes, nas próprias palavras de Cramuel, consiste em reconhecer que é em vão salvar por meio de muitos o que pode ser salvo por meio de poucos, ou melhor dizendo, é melhor, né, escolher uma teoria que postula menos tipos de entes para explicar a mesma coisa, sendo tudo igual, do que escolher uma teoria que postula mais tipos de entes para explicar a mesma coisa. A noção de forma substancial e matéria-prima, né, o heliomorfismo, essa distinção entre matéria e forma reais, postula duas entidades, né, distintas para explicar a mesma coisa que é a unidade operacional de um ente. Né? Por que um ente tem uma determinada unidade dada uma certa função ou finalidade? E aí, para explicar a mesma coisa, né, é postulado duas entidades distintas, que é a matéria e a forma. Segundo ponto que é importante considerar, né, de acordo com Caramuel, o heliomorfismo ele não se sustenta diante da nossa melhor evidência científica. Ele vai dizer que, visto que as experiências científicas podem ser explicadas sem recorrer a formas substanciais, elas não devem ser admitidas no mundo físico. Lembrando, né, que Caramuel já está ali no século XVII, a física havia se desenvolvido bem mais do que na época da Idade Média, do que na época do Aristóteles. Então, a física aristotélica ela dependia da distinção real entre matéria e forma para explicar o movimento, né? Só que com a mecânica moderna, essa noção de recorrer a uma noção de matéria e forma para explicar o movimento foi se tornando cada vez mais desnecessária. Era cada vez mais possível explicar o movimento sem recorrer às noções de matéria e forma. Né, o próprio Descartes, né, vai antecipar algumas coisas que depois a gente chamaria, né, das leis de Newton. Então, por exemplo, se você pega a mecânica newtoniana, não tem necessidade nenhuma de você postular uma noção de matéria e forma para explicar o movimento. Então, Caramuel vai dizer que não se pode provar, nem pela fé, nem pela razão, nem pela experiência, a distinção real entre matéria e forma. Então, ele está querendo dizer que a gente não consegue provar o heliomorfismo nem pela razão, nem pela fé, nem pela experiência. Nem pela razão significa que não há um argumento demonstrativo, não há uma dedução que prove a existência de uma matéria-prima distinta da forma substancial. Pela fé, ele quer mostrar que as escrituras, né, e a tradição da igreja não exige crer na distinção real entre matéria e forma. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui, né? Se a tradição da igreja dissesse que existe um heliomorfismo nas coisas, né, o Caramuel estaria pronto a aceitar. Tanto é que, na verdade, ele aceita um heliomorfismo local, que eu vou explicar mais adiante. E ele diz também que o heliomorfismo, né, tomista, não é corroborado pela experiência. Né? A gente não experimenta compostos de matéria e forma. Os sentidos, eles apreendem, na verdade, corpos individuais. Né? É, na verdade, algumas coisas meio metafísicas, né? A gente vê matéria e forma nas coisas. E aí, né, a outra posição que é criticada pelo Caramuel é a filosofia cartesiana, que aqui a gente vai chamar de uma geometria encarnada. Caramuel critica Descartes por reduzir a matéria à extensão geométrica, dizendo que isso é um erro tão grave quanto a multiplicação das formas substanciais.
A gente tem dois problemas, né, duas virtudes teóricas quando a gente está formulando uma teoria. Uma virtude teórica, né, que a gente já mencionou, é a parcimônia, é não multiplicar desnecessariamente entes para explicar uma mesma coisa, ou tipos de entes. Mas existe uma outra virtude também, que é chamada de virtude da amplitude explicativa. Né? O que é a virtude da amplitude explicativa? Né, se você não se sua teoria explica muita coisa, mas não explica tudo, fica faltando coisa para ser explicada, ela pode não ser suficientemente abrangente. Então, a gente não pode errar nem por restringir demais o campo da explicação, nem por aumentar demais o campo da explicação. Né? Descartes, quando ele fala que matéria é extensão, ele está reduzindo demais. Né? Ele está reduzindo a matéria à extensão, e matéria não é só extensão. Por que a gente sabe que matéria não é só extensão, né? De acordo com Caramuel, se a matéria é pura extensão, o movimento precisaria sempre ser imposto de fora. Né? Ou Deus teria que mover as coisas, ou as coisas seriam movidas por colisões. Mas a experiência mostra que certos corpos, como o ímã, movem a si mesmos sem impulso externo aparente. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Enquanto os tomistas, para explicar um movimento, postulam coisas demais, e aí eles não precisavam postular tantas coisas para explicar o movimento, os cartesianos, para explicar o movimento, postulam coisas de menos, e aí acaba deixando de fora certos movimentos que é difícil de explicar por mera extensão, né? Porque se a matéria é mera extensão, ela é uma coisa puramente geométrica, ela não tem o poder de mover a si mesma, ela tem que sempre que ser movida por outro. Mas a gente vê coisas que se movem a si mesmas, né? Até mesmo se a gente considera a inércia, né? As coisas tendem a se manter em movimento, mesmo que não tenha uma coisa constantemente empurrando elas. Então, nós precisaríamos encontrar uma teoria que não pressupôsse nem de menos, como acontece com Descartes, nem de mais, como acontece com a filosofia tomista. A gente tem que achar a mediania, né? Entre uma teoria que não exagere na quantidade de tipos de entes para explicar a realidade, nem restrinja demais, ou seja, tão reducionista que não explique de maneira abrangente a realidade. E aí que vai existir uma alternativa, uma terceira via, né? Que é a via do Caramuel. Ele vai propor a tese de que todo corpo possui um princípio de movimento ab-intrínseco, que ele vai chamar de vida, virtude ou formalidade. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? A própria matéria, ela intrinsecamente tem um princípio interno de movimento. Né? Esse princípio interno de movimento ele vai chamar de vida, né? Porque é um princípio que permite a coisa crescer, se desenvolver, se movimentar por si mesma. Ele vai chamar de virtude, a palavra virtude significa força, então é uma coisa que tem uma força, um princípio ativo de mover a si mesma. Ele vai chamar de formalidade. Né? A formalidade, que é um termo que vem de Duns Scoto, se refere a um princípio mínimo de inteligibilidade que existe nas próprias coisas. Então existe nas próprias coisas, né, um princípio mínimo, uma essência diminuta, um princípio mínimo de inteligibilidade, né? E é interessante essa expressão formalidade, porque isso significa que esse princípio ele não chega a ser nem uma distinção puramente de razão, né? Então, não chega a ser uma coisa fraca, mas também não chega a ser uma coisa tão forte como uma distinção real. Né? Então, essa formalidade ela está no meio termo entre uma coisa que é real e uma coisa que é puramente uma coisa intelectual. Então, ela não cai nem no intelectualismo do Descartes, onde a extensão é uma ideia da razão, nem no realismo tomista, onde a matéria, a forma, elas têm uma distinção real. Aqui, né, o princípio de movimento ab-intrínseco, ele é apenas formalmente distinto da matéria. Isso significa dizer que não existe a matéria e o princípio. Na verdade, a matéria é intrinsecamente, no seu princípio de inteligibilidade, algo vivo. E ele vai fazer uma analogia que é bastante interessante, que é a analogia do relógio. Né? Vamos pensar dois relojoeiros. Né? Dois relojoeiros constroem um relógio. Aí você vai comprar um relógio. Você chega na loja, o primeiro relojoeiro apresenta o relógio que ele construiu. Olha, o meu relógio, para você conseguir usar ele, você tem que ficar rodando a engrenagem a todo tempo com a sua mão, senão ele para de funcionar. E o outro fala assim, não, o meu relógio, você só dá a corda, deixa ele, que ele vai marcando a hora por si mesmo. Qual relógio você ia preferir? É claro que o segundo, né? Ninguém vai querer um relógio que você tem que ficar todo o tempo fazendo assim, mexendo, mexendo, mexendo. Da mesma maneira, ele vai falar, como que Deus criou o universo? Será que Deus criou o universo como uma coisa onde tudo tem que estar sempre sendo movido diretamente por Deus ou por alguém?
ou por outro? Ou será que Deus colocou nas próprias coisas um princípio interno de movimento, permitindo que elas sejam capazes de mover a si mesmas, como acontece com o relógio? Ele vai dizer, obviamente, é o segundo caso. O Criador infunde nas criaturas um princípio vital autossuficiente. Ele vai chamar esse princípio de motus ab intrínseco, que é o princípio de movimento a partir da sua própria internalidade. Ele também vai chamar de vida locomotiva e de virtude magnética. Por que virtude magnética, né? Porque ele deu aquele exemplo do ímã, né? O ímã move a si mesmo. É interessante que esse princípio vital, ele se aplica a muita coisa, né? Algumas coisas, obviamente, têm um princípio vital, que são os organismos vivos. Eles têm um princípio interno de movimento que permite a eles crescer, se desenvolver, se moverem. Mas ele vai dizer que, por mais que seja mais explícito quando a gente olha para um organismo vivo, que ele possui um princípio interno de movimento, quando nós olhamos para os outros entes, né, como as plantas, os astros, os metais, eles também têm. Talvez não seja tão explícito, mas tem que ter. Por exemplo, né, a Terra, se a gente for considerar o que a gente sabe, ela está se movendo ao redor do Sol. Então ela tem também um princípio interno de movimento, né? Só que existe uma exceção, né? O vitalismo do Caramuel, ele é universal filosoficamente, mas talvez fosse mais certo dizer que ele é quase universal, porque existe uma exceção de um ente que ele é composto de matéria e forma. Talvez o vitalismo continue universal, porque mesmo esse ente composto de matéria e forma tem um princípio de vitalidade, mas existe um único ente que realmente tem uma estrutura ilemórfica. Qual que é o único ente que tem uma estrutura ilemórfica? O ser humano. E como a gente sabe isso? Não pela filosofia, a gente sabe isso pela fé. Quando a gente estuda Tomás de Aquino, a gente sabe que Tomás de Aquino diz que filosoficamente poderia ser o caso de que o mundo fosse eterno, mas ele sabe que não é eterno por causa da revelação, por causa da fé. Então, quando a gente encontra um filósofo religioso, às vezes ele vai falar assim: existem coisas que eu sei pela filosofia, existem coisas que eu sei pela religião. Pela filosofia, diz Caramuel, poderia se negar a todas as coisas a existência de uma forma substancial. No entanto, o Concílio de Latrão, em 1513, estabeleceu que a alma racional é a verdadeira e real forma informante do corpo humano. Portanto, negar que o ser humano seja um composto ilemórfico é negar uma doutrina da Igreja. Como negar que o ser humano seja um composto telemórfico é negar uma doutrina da Igreja, mesmo que filosoficamente seja possível que o ser humano não seja um composto de matéria e forma, o católico ele deve aceitar que o ser humano é um composto de matéria e forma. Portanto, Caramuel aceita o que ele chama de ilemorfismo antropológico, que é a ideia, né, de que o ser humano é um composto de matéria e forma. Só que aqui, olha que interessante, diferente da tradição tomista, onde se pode saber pela filosofia que o ser humano é um composto de matéria e forma, no pensamento de Caramuel, a composição humana é um fato revelado, mas não racionalmente exigido. A gente vê aqui então, né, que Caramuel propõe a sua visão como uma alternativa à filosofia tomista e à filosofia cartesiana. A filosofia tomista trabalha com um ilemorfismo entre matéria-prima, que é pura potência, e uma substância ou uma forma substancial, né? Uma matéria que não tem determinação sem uma forma. E aqui é bastante interessante porque surge um problema para a filosofia tomista explicar como a matéria que é pura potência e, portanto, é o que há de mais pobre ontologicamente, possui a capacidade de receber algo que é mais excelso que ela, que são as formas. Como que a matéria tem a virtude, o poder de receber as formas? A filosofia atomista não explica isso, né? Como que a matéria, sendo algo tão pobre ontologicamente, sendo que há de mais perto do nada, sendo pura potência, é capaz de receber a forma, tem o poder de receber a forma substancial, que é bem mais excelsa que ela. Já a filosofia cartesiana, ela trabalha com uma geometria encarnada, ela trabalha com uma ideia de matéria inerte, ela está em desacordo com a física da época, porque não explica aquilo que move por si mesmo, como os ímãs ou como o problema da inércia, e é uma visão reducionista, que reduz a matéria à extensão. Portanto, para evitar tanto uma visão inflacionada, como é a visão de Tomás de Aquino, quanto uma visão deflacionada ou reducionista, que é a visão cartesiana, Caramuel propõe o vitalismo. Portanto, de acordo com a visão de Caramuel, a natureza ela é vital. Mas esse vitalismo não exige formas substanciais,
mas sim um princípio ativo imanente. O Caramel ele não é contra chamar esse princípio ativo imanente de forma ou de formalidade, né? Só que aqui ele fala que a gente tem que então redefinir forma, se a gente for usar o termo forma. Ao invés de pensar a forma substancial como algo separado, a forma substancial deve ser pensada no sentido funcionalista, né? Ser é fazer, ser é operação. Portanto, a essência de uma coisa não deve ser pensada como algo realmente distinto desse ente. A essência deve ser pensada como fazer, como aquilo que produz, movimenta, que permite a sensação, o crescimento. Então, forma substancial, nesse sentido, é função, é virtude. Ele também vai chamar, né, esse princípio de arkeos, que significa princípio arquitetônico da vida ou princípio de coerência operacional. A visão de Caramuel tem, né, vantagens em relação ao heliomorfismo e à visão cartesiana. Ele tem maior economia explicativa, porque ele permite explicar a vida e a unidade e a atividade por meio de uma única coisa, né? Enquanto a filosofia atomista postula duas coisas, matéria e forma, a filosofia de Caramuel postula uma coisa, que é a matéria viva, né? A gente não deve pensar matéria como uma coisa e o princípio vital como outra. Tem uma distinção formal, né, que é um pouquinho maior do que a distinção de razão, mas é menor do que a distinção real, e, portanto, não é postulado duas coisas realmente distintas. Além disso, está mais de acordo com a existência empírica, né? O ímã move a si mesmo, os corpos vivos crescem, e isso é uma visão melhor do que a visão cartesiana, que trata a matéria como inerte. E por fim, está mais de acordo com a experiência que a gente tem nos nossos sentidos. Nós percebemos corpos vivos, nós percebemos corpos que se movem e não um composto de matéria e forma ou uma matéria inerte. A realidade é uma matéria imbuída de princípio ativo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe aí o seu like no vídeo. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo você encontra a minha chave Pix, caso deseje realizar uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo. Até mais!